Mas vamos falar de quem entende de vestiário. Hoje temos um convidado especial, vamos abrir o programa com ele. É o Marcos Soares. Já vou dar boa noite para ele aqui. Se ele estiver me ouvindo, dá um joinha que eu já coloco ele aqui no quadradinho. Acho que sim, já. Beleza, vou colocar então Marcos Soares, que foi técnico do Sub-17 do Corinthians nas temporadas de 2017 e 2018. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, Lucas, Matheus, Vitor. Prazer estar com vocês aqui. Boa noite. Prazer é nosso, prazer é nosso. Boa noite. A gente te chamou ontem, né? Hoje acho que até aumentou um pouquinho a lista de assuntos para a gente debater, mas quando a gente estava conversando ontem sobre a sua participação aqui no Redação Meu Timão, era por conta do Gustavo Mantuan. O Gustavo Mantuan que se machucou no mês passado e fez a cirurgia justamente ontem, né? Na quarta-feira, dia 11 de novembro, estamos hoje no dia 12 de novembro. E fez a cirurgia, né? Ele que tinha rompido o ligamento do joelho pela terceira vez na carreira, e a primeira vez dessas cirurgias que ele fez, desses problemas graves, né, para um garoto tão novo, 19 anos de idade, era você o técnico dele. E aí a gente começou a conversar e tal, pintou então a presença de Marcos Soares aqui no Redação Meu Timão. E eu começo te perguntando sobre a sua relação com o Gustavo Mantuan, né? Você que não é mais treinador, não trabalha mais no Corinthians desde 2018, se eu não estou enganado, aí finalzinho de 18, começo de 19, você assume o Sub-20 do Botafogo, onde você estava até o mês passado. Mas mesmo assim, você ainda nutre uma relação muito bacana com o Gustavo, né, o Gustavo Mantuan. Eu queria que você começasse aqui esse bate-papo justamente contando um pouquinho sobre esse vínculo de vocês, né, que de tão forte rendeu até um telefonema mais recentemente, numa ocasião especial aí para o Gustavo, né? Acho que eu tenho que corrigir uma indelicadeza que eu cometi, né? Boa noite para os internautas, que eu sei que a audiência de vocês aí é grande. Eu saí no dia 30 de novembro de 2018 do Corinthians e logo no dia 14 de dezembro eu já comecei a trabalhar no Botafogo, onde eu estive até o mês passado. Vida de treinador foi como eu escolhi, foi o que eu escolhi fazer, não há de que reclamar, né? Vamos seguir em frente. Bem, a amizade com o Gustavo, não só com o Gustavo, como outros tantos daquele time lá de 2017, 2018, do Sub-17, é muito forte realmente. A gente criou um vínculo bastante legal, foram 2 anos de muitas vitórias, de muito ambiente gostoso de trabalho. Eu acabei ficando amigo até do pai, da mãe, o irmão já conhecia o Guilherme também, a irmã, e as famílias se conheceram, então a gente tem uma amizade bastante forte sim, e foi um prazer ter trabalhado por 2 anos com o Gustavo, já que o programa é focado mais no Gustavo. É um grande amigo que eu fiz, apesar da nossa grande diferença de idade, né? Tenho o maior prazer em vê-lo brilhar, fiquei muito contente ao vê-lo estrear entre os profissionais do Corinthians, esse clube, né, tão glorioso aí, que era o sonho dele desde criança. O irmão dele já tinha conseguido realizar também esse sonho. Não é fácil 2 irmãos na mesma família atingirem o mesmo objetivo, no mesmo lugar. E realmente ficou uma amizade grande. E nessa época teve esse caso, se não me engano, um jogo contra o Red Bull, que ele machucou o ligamento cruzado pela primeira vez, e foi bastante doloroso para nós todos que estávamos lá. Deu vontade até de chorar no meio do jogo, por a gente ver toda a dedicação do menino, e de repente naquela hora na cabeça dele passa de tudo, né? Não tem a incerteza completa do que está acontecendo no futuro, mas ele já foi guerreiro uma vez, 2, e vai ser a terceira. Falei com ele ontem também, depois da operação, tá tudo bem. Brevemente ele vai dar alegria para a torcida do Timão novamente. Muito legal, Marcos. Antes de passar a palavra para o Matheus, para o Vitor e para a torcida do Corinthians aí, nos comentários podem deixar perguntas. Eu vou colocar aqui na tela umas imagens que o Vitinho preparou para a gente ontem, que a nossa produção conseguiu, umas fotos junto com você mesmo, Marcos. E aí eu ia pedir para você comentá-las. Elas vão rodar aqui no intervalo de uns 2 minutinhos, você ir comentando, porque você falou, trabalhei com o Gustavo Mantuan, o programa acaba sendo mais focado nele, mas... Enfim, outros jogadores do Corinthians com quem você trabalhou aparecem nas imagens, e aí você pode comentar à vontade, não seja por isso. Tá bom. Deixa eu colocá-la aqui. E vamos nessa aí, garotada. É o Mantuan, né, o 10 aí. O 10 é o Mantuan. O nosso ambiente era muito gostoso mesmo, era incrível. Esse 4 de costa aí é o Ronald, ali em cima é o Guilherme Gallegos, o Carlos, zagueiro de azul aqui também, aí Vitinho, Ronald, Edu, Guilherme Pezão, o Maltos e o Pires, né? Foram 2 anos fantásticos no Corinthians, que aprendi muito, eu desenvolvi bastante meu nível de treinador. A oportunidade que eu tive foram 2 de jogar
na Arena Corinthians, né, com essa torcida maravilhosa. Se eu não me engano, tinha em torno de 15 mil pessoas, né, porque só podia entrar isso aí. A torcida do Corinthians é fantástica, ela faz acontecer realmente, faz o jogo ficar de outra forma. Aí o Piton novinho, né, o primeiro ano lá de 2017 que eu trabalhei, em 2017. Na época, até uma história curiosa do Piton, ele era meia, jogava às vezes aberto pela esquerda, e num jogo contra o Grêmio pela Copa do Brasil, acabou que a gente teve um problema na substituição, a gente jogava com o Hugo na lateral esquerda, o Pires um pouco mais aberto na frente, e eu tive que botar o Piton no jogo, porque eu fui tirar o Hugo, e aí o Pires machucou o olho, saíram os dois ao mesmo tempo do campo, a gente ficou sem lateral esquerdo, e foi a primeira vez que o Piton jogou de lateral esquerdo, foi um jogo da Copa do Brasil em 2017 contra o Grêmio, em Barueri. Que legal! Aí a gente jogando contra o São Paulo, esse foi meu último jogo pelo Corinthians. Ali atrás do Rodrigo Varanda. Boa parte da molecada que você cita hoje está no sub-20, né? Subindo já para o profissional, bem legal. Aí tem um monte, nessa foto aí tem o Donelli, tem o GP, tem o Daniel Marcos, o próprio Hugo, Pires, Riquelme, Richard, que está jogando agora no sub-20 também, o Henrique, que acabou indo para o Botafogo. Esse foi um dia muito legal, foi um dia que a diretoria do clube permitiu que minhas filhas entrassem em campo com o nosso time, e elas ficaram muito contentes, os meninos receberam minha família muito bem, foi um dia bastante comemorado por todo mundo. Aí alguns aí na que foto bacana. com elas, foi um dia que todo mundo ficou bastante contente, elas se deliciaram bastante de estar junto com eles no Parque São Jorge. O ambiente era fantástico, nosso de clima, de tudo, de comissão técnica, Aí o Antônio ainda está aqui, o último da direita de baixo, o GP do lado dele, Pires, tem Donelli no gol, tem muitos caras que estão brilhando aí hoje, David. Essa foi a final da Copa do Brasil no Pacaembu, que infelizmente a gente acabou ficando com o vice-campeonato, e se tratando de um Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, nunca é bom estar em segundo lugar, mas foi fantástico, que a gente fez 2 grandes jogos, o time do Palmeiras tinha Gabriel Menino, Patrick de Paula, Alanzinho, Vitão, era um time, né, bastante poderoso, o Luan Cândido, e a gente conseguiu fazer 2 jogos equilibradíssimos, cada time jogou na sua casa e perdeu de 1-0, e foi para os pênaltis, a gente acabou ficando em segundo, porque 2 jogadores nossos perderam um pênalti, só um deles, mas foi um final de jogo ali, aquela roda e tudo, que a gente sabe que a gente tinha feito um grande trabalho, aí eu não estou falando meu, da comissão técnica, como de todos, a gente desenvolveu bastante jogador ali, a gente não é à toa que aos poucos eles vão dando sequência na carreira deles, vão chegando ao profissional. Talvez o último deles, né, o caso mais recente, tenha sido justamente o Gustavo Mantuan, aqui falando em termos de Corinthians. E aí o Álvaro Lemos de Mello te pergunta se você se surpreendeu quando o Mantuan já passou a jogar pelo profissional. Ele que ainda é novo, né, tem 19 anos, a gente sabe que no dia a dia do Corinthians isso não é tão comum, o Corinthians costuma demorar um pouquinho mais para colocar a molecada para jogar, e nessa temporada especificamente isso já não vem sendo tão regra, e com o Mantuan também não foi diferente, né? Mas até onde eu sei não foi tão surpreendente, né, para você. Não, para mim nem um pouco. Nós todos que trabalhamos no Corinthians com ele sabíamos que um dia isso ia acontecer, né? A data é sempre difícil de quantificar, né, de arriscar, mas ele era um jogador acima da média, e mesmo com todos os problemas ele sempre foi muito focado, sempre foi atleta na acepção da palavra, a gente sabia que isso ia acontecer. Coelho também, que é um grande amigo, acompanhava sempre a evolução dele, não só quando estava trabalhando comigo, quando passou a trabalhar com ele mesmo no Sub-20, e facilitou todo o caminho dele lá no início. A chegada do Mancini, o Mancini também gostou do que ele poderia apresentar, o que ele estava apresentando, e aí deu sequência, jogou, acabou fazendo gol. Confesso que foi emoção até aqui em casa no dia do gol dele aqui, a gente fez até um videozinho comemorando e enviou para ele, porque a gente sabe a dificuldade, né, de todo mundo, todo menino sonhador, e tenta chegar no Corinthians e jogar na base, imagina no profissional, e a gente sabe que aquela hora passou muita coisa na cabeça dele. Muito legal. Vou passar a palavra para o Matheus e para o Vitão aí. Estava falando com o Faraldo aqui nos bastidores, que eu levantei uns números legais do Mantuan, que eu trabalho na parte da ESPN lá no Data ESPN, que faz análise de desempenho e tal. E é impressionante a personalidade do menino, porque ele chamou atenção com pouquíssimos minutos, mas muitos jogos jogados. Separei durante até a estreia dele, né? Ele jogou 7 jogos, estreou dia 23 de setembro.
E nesse período que ele jogou, ele foi o cara que mais finalizou na equipe, o cara que mais acertou a bola no gol e o segundo que mais sofreu faltas. Então é um menino com muita personalidade. E eu queria perguntar para o Marcos justamente dessa relação que todo mundo, quando era menor, falava, não menosprezando o irmão dele, o irmão mais velho, mas todo mundo falava, bom mesmo é o irmão. Você acha que criou uma expectativa em cima do Mantuan? Você acha que ele consegue lidar bem com essa expectativa? Porque desde moleque todo mundo fala, bom mesmo é o irmão. É até um pouco injusto que o Guilherme também é muito bom jogador, né? Eu tive a oportunidade de enfrentar o Guilherme na época que eu era treinador do Sub-20 do Santos, e a gente até jogou 2 vezes contra o Corinthians, ele jogava no Corinthians, é um jogador muito bom também, mas realmente, por ser mais meia, por ser mais fazedor de gols, o Gustavo acaba que destaca um pouco mais, né? Porque o futebol é isso, a torcida gosta de quem é protagonista, quem faz gol, quem faz a diferença no resultado, e numa posição mais à frente fica mais fácil de acontecer. Eu não vejo essa pressão na cabeça dele, ele tem uma família, né, que dá um suporte grande, tanto pai e mãe, o próprio Guilherme com a experiência de ter atuado no Corinthians antes, então acho que ele está muito bem estruturado e sabe muito bem o que quer, e nesse momento sabe bem que ele precisa fazer uma grande recuperação para começar de novo, mas é um começar de novo que ele já mostrou algum potencial e já está um pouco mais à frente da última vez, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ele ainda dá muita alegria para a torcida, para fiel, né? E é isso que a gente espera. É engraçado que até o Lucas comentou no início, um telefonema e tudo, foi legal que quando ele estreou no profissional, ele me ligou feliz pra caramba e me agradecendo por a gente ter essa relação e eu dar tantos conselhos para ele, tanto na época que a gente trabalhava junto, como a gente ainda fala um pouco depois, né? E acho legal essa gratidão, né? Isso é importante. A gente, como treinador, a realização, muita gente acha que é dinheiro, que é vitória, mas a realização é ver esses meninos progredindo e se tornando tudo aquilo que eles sonham. Né? E quando isso é recíproco, né? Deve ser um negócio muito especial, muito bacana. Agora que vocês estão em lugares diferentes. E como você citou o Guilherme, o irmão do Gustavo, o Giovanni Corridoni deixou uma pergunta aqui nos comentários, pediu para a gente te perguntar se, na sua opinião, o Guilherme ele foi, de certa forma, queimado no clube quando ele foi lançado para a lateral direita. Ele chegou a jogar com você de lateral, ele sobe para o Corinthians como meio-campista, né? Um volante ali que articula bem, mas como meio-campista. A lateral ele acabou. As circunstâncias jogaram ele para a lateral no profissional do Corinthians. Às vezes que eu enfrentei foi ele jogando de volante, sim. Era até o Osmar na época o treinador, que também virou um grande amigo. Acho que não. É muito normal na profissão de volante jogar um jogo ou outro, jogar muitas vezes de lateral direito. Tem exemplo agora de jogador que está na seleção fazendo isso, que agora volante virou lateral direito, isso acontece. E era uma carência do Corinthians na época, o Corinthians estava passando com dificuldade, com jogadores lesionados, né? Então acho que não, faz parte. E ele tentou dar o melhor de si, por algum motivo pode não ter corrido tão bem, mas não diminui a qualidade do jogador que a gente sabe que ele é, e também acho que não é problema para ninguém que o pôs para jogar na posição, porque você botou ali porque ele estava pronto para jogar ali. Puxando esse gancho do Guilherme, Marcos, quando o Gustavo subiu pro profissional, muitos torcedores perguntaram, né? Pô, ele é ponta, ele é esse ponta de profundidade, ele é um meia como o Pedrinho, assim, de cortar para dentro. Ele jogou como a melhor atuação dele, possivelmente, quando ele fez o gol, foi como falso 9. Eu queria saber de você como que você via o Gustavo Mantuan no Sub-17, lá no início da carreira dele, que função ele pode fazer, que função você acha que ele rende melhor, saber um pouco mais do Gustavo Mantuan dentro de campo. Vitor, ele é um jogador bastante polivalente, né, bastante versátil, né, e tem força para fazer posições distintas. Isso facilita muito, ele é muito móvel, né? O futebol de hoje pede muita mobilidade, que as linhas são muito próximas, os espaços são reduzidos, e jogador que move bastante facilita, né, atrapalha muito a marcação adversária. Com a gente no 17, a grande maioria das vezes ele jogou por dentro, ora no 4-3-3, sendo um dos dois meias, ou no 4-2-3-1, ele sendo o meia sozinho. Uma vez ou outra ele jogou um pouquinho pelo lado, mas a grande maioria das vezes por dentro do campo, onde no momento ele mostrava ter mais facilidade, mas também atuou por fora. E a importância de hoje, né? Esse jogador meia, não interessa, ele tem que saber jogar por dentro e por fora, que facilita muito a carreira dele, facilita muito até hoje a vida do Corinthians, que pode usá-lo em posições distintas. E é claro que o treinador hoje, o Mancini, tem um olho bem clínico, ele sabe bem o que ele tem na mão e vai saber onde vai ser melhor para aquele dia, para o Corinthians chegar mais fácil à vitória, se é usar o Mantuan por dentro ou por fora, na direita ou na esquerda, ou mais falso 9, como usou naquele dia, e ele realmente foi muito bem. Mas é importante a versatilidade dele, né? Que ele está pronto até num jogo mais ofensivo, que o treinador precisa mexer e precisa botar ele até como um segundo volante. Ele tem qualidade de fazer isso, porque além da forte visão de jogo e qualidade técnica, ele tem a força para executar essa função, né?
Claro que estamos falando de uma equipe profissional, são adversidades bem mais complicadas, mas na evolução dele, com a continuidade dele, ele vai poder fazer cada vez mais função com qualidade, sem dúvida nenhuma. Certo. Marcos, eu vou te perguntar mais especificamente sobre aquele processo da primeira lesão dele, mais especificamente o processo de recuperação, e para isso a gente tem um vídeo que você descolou aqui para a gente, de um gol bem especial nesse sentido. Se eu não estou enganado, o gol da volta dele. E vou colocar aqui, antes de passar a palavra para você, vamos ver se roda aqui. Achei. Um jogo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Sub-17 contra o Mirassol, né? Isso, foi o jogo de ida. Foi 2-0 pra gente, um gol dele, que é esse golaço aí no meio campo, ele chutou daí, ó, viu o goleiro adiantado e chutou daí. Nossa senhora. E eu louco, se você reparar em mim aqui, o louco, desesperado. Ele vem pular em cima de mim, foi muita emoção, a galera vindo, até me emociona falando hoje, foi muita emoção para todo mundo. E significava muito o que era esse grupo era isso aí, todo mundo unido, todo mundo querendo um Corinthians forte, todo mundo com prazer de trabalhar. E foi um gol que juntou tudo, né, cara? A gente sabe de toda a vontade dele, de toda a qualidade dele, que ele voltou e fez esse gol aí. E, coincidentemente, no jogo seguinte, ele fez um gol de bicicleta no Parque São Jorge. Esse eu não tenho gravado, mas vocês têm na internet aí, que eu fiquei sabendo que vocês até passaram esse gol, é um gol de bicicleta do Mantuan, que tanto se fala. Foi no jogo seguinte, ou 2 jogos depois desse, foi bem pertinho. E ele faz lá um gol de bicicleta. Então, mostra toda a qualidade que ele tem e a diferença que ele sempre fazia nas nossas equipes. Cara, esse vídeo, ele é muito... Eu vou rodar mais uma vez enquanto falo. Ele é muito legal porque é um baita de um golaço e talvez a coisa mais... Talvez não, eu digo que a coisa mais especial dele, apesar de ter sido um golaço, assim, muito, muito golaço, bem raro de se ver, né, mas categorias de base, é esse momento, né, o momento do abraço, o momento que todo mundo se junta e dá a impressão de que foi uma batalha vencida e esse é o momento da comemoração dessa batalha vencida, essa primeira lesão dele, né? Tão jovem, num time sub-17, já com uma lesão tão grave. O que você lembra desse processo de recuperação, né, que costuma ser longo, costuma demorar de 6 a 8 meses, como é o caso agora, dessa terceira lesão no joelho dele? Quais são as suas lembranças da recuperação do processo e da retomada, né? Retomada que já foi marcada por esse golaço, o golaço de bicicleta depois que você também já citou. Pro primeiro jogo em si, que estava um jogo bem difícil, o time tinha bastante qualidade do Mirassol, e aí acho que é a constatação que tudo passou, né? Ele realmente estava pronto, realmente ele era aquele jogador diferente novamente, que ele seria muito importante na sequência da vida do Corinthians, nas categorias subsequentes, como está sendo, né? O dia a dia, é claro que foi complicado no início, o dia que ele lesionou, como eu falei anteriormente, ele chorou bastante, o pessoal no banco, até os irmãos gêmeos, os irmãos galegos, choravam no meio do jogo, dificultando ainda o nosso rendimento, porque todo mundo muito emocionado pelo carisma que tem o Gustavo, né, que não gostava muito dele, e era um companheiro nosso que tinha se lesionado, aí dependeria da posição e do quanto seria bom ou não o jogador. Ele fez a operação, ele foi muito bem cuidado pelo pessoal todo do Corinthians, ele sempre teve um olhar clínico lá do profissional, teve todo o apoio sempre da categoria profissional, desde a primeira lesão ele já tratou lá em cima também, que o Corinthians sempre o observou como uma grande mais-valia para a equipe no futuro, sem dúvida, né? Então ele teve todo o carinho e quando ele voltou para a gente já no final do processo, também aquela paciência e calma, a gente fez um cronograma para ele, o Gustavo, junto com o preparador físico, que era o Juninho Brilhante na época, meu auxiliar técnico, que era o Sinclair Garcia, a gente se juntou com a fisiologia, olha, primeiro jogo que a gente for colocá-lo, quando a gente achar que ele tem condição, claro, junto com o departamento médico, vamos colocar ali 20 minutos, o segundo jogo a gente já bota meia hora, terceiro a gente tenta fazer um tempo, aí no quarto jogo a gente já deixa ele começar um jogo para ver se tira ele com 70 minutos, e aí vai, e foi uma evolução assim que foi feita, e se eu não me engano, esse jogo aí que ele fez o gol de fora do meio campo foi o primeiro jogo que ele começou realmente jogando pós da lesão. Então é um processo muito doloroso, um processo demorado, mas foi muito bem conduzido por todos e capitaneado, claro, pelo departamento médico do Corinthians, o Dr. Joaquim Grave, autorizando ou não a gente botar em campo em algum momento, e quando botou, ele voltou a funcionar como sempre fez. Matheus, Vitor, vocês têm mais perguntas especificamente sobre o Mantuan? Tem? Fala aí, Matheus. Eu tenho uma que envolve o Mantuan, mas
é sobre o processo da base também, treinadores da base. Queria perguntar para o Marco se ele acha que deveria ter na base um espelho de formação que jogasse sempre de acordo com o profissional joga. Porque eu tenho acompanhado a base mais esse ano, principalmente, e tanto sub-17 quanto sub-20 tem jogado com um esquema de 3 zagueiros, né? E você condiciona os jogadores, por exemplo, os laterais, a jogarem num esquema de 3 zagueiros, que eles podem atacar muito mais do que eles poderiam fazer como está jogando o profissional hoje em dia. Você acha que isso atrapalha? Você acha que deveria ter um esquema que a base jogasse sempre igual o profissional na parte tática, ou já tem essa instrução e ela fica... Eu não acho que atrapalhe. Eu penso que nas categorias de base, aí não fala de todas, o jogador tem que vivenciar as mais diferentes formações, as mais diferentes estratégias, mais diferentes sistemas de jogo, para quando ele for precisar jogar em qualquer lugar que esteja do campo, qualquer sistema de jogo, ele esteja pelo menos sabendo como funciona a coisa, né? Ele pode ter atuado mais tempo de um jeito, menos de outro, mas ele precisa chegar ao profissional conhecendo todas as formas de jogar e preparado para ser utilizado pela equipe profissional, ele está pronto para contribuir. Eu não estou mais no Corinthians já há 2 anos, eu não sei como está funcionando, mas vejo também os jogos, as categorias são até muito bem, a 17 a 20, a 20 é o líder do brasileiro, e eles têm jogado parecido, não sei se é um combinado, não sei se é uma coincidência, mas uma coisa que eu posso te colocar, Matheus, quantas vezes o Corinthians trocou de treinador profissional esse ano? Eu não me lembro, sim, eu confesso que eu não tenho essa noção. Já foram 2 trocas. É o terceiro. É o terceiro trabalho agora. Com o Coelho é o terceiro, foi Thiago Nunes, Coelho e agora o Mancini. Então, aí você imagina, o quanto também não é fácil. A base tem uma forma de jogar lá do Thiago. Aí o Thiago vai embora, a partir do dia seguinte entra um Coelho que sempre joga um pouco diferente. Aí a base troca toda e joga igual o Coelho, né? Aí sai o Coelho, entra o Mancini, que também joga um pouco diferente do Coelho. Aí a gente troca tudo, né? Aí a base teria que trocar tudo. Não é tão fácil essa conta, sabe? É muito mais fácil a gente falar que quer fazer tudo igual e tal, mas aqui no Brasil a gente tem uma rotatividade muito grande dos treinadores nas equipes profissionais. Então, acho que dificulta esse processo também de uma união, de uma forma de jogar igual, que hoje em dia eu vejo isso muito no Barcelona e nas algumas equipes holandesas. Não é também tão comum por aí afora essa forma de jogar igual. Em algum momento pode ajudar sim, tá? Se for todo mundo bem direcionado, mas que essa constante troca, pressão de torcida e tudo mais, que a gente sabe que a gente vive aqui nesse futebol brasileiro, não é tão fácil de ajeitar essa parte, Matheus. Mas agora, só voltando, fui muito feliz, fui muito bem tratado no Corinthians e as pessoas que comandavam o Corinthians na base na época são as mesmas de hoje. E é uma base que funciona, é uma base que tem uma coordenação, uma base que tem cuidado na formação dos atletas, uma base bastante rigorosa. Marcos, muita gente nos comentários está perguntando se você chegou a treinar o Rony no Sub-17, o volante. Não. Eu, quando vim para o Corinthians, na verdade, eu vim para ser auxiliar do Coelho na categoria Sub-20. E eu fiquei 1 mês com o Coelho no Sub-20. Aí depois eu acabei trocando para ser o treinador do 17. E aí eu trabalhei com o Rony esse mês, e aí, claro que no dia a dia, às vezes eu estava no Sub-20 e trabalhei bem perto do Rony, mas sendo treinador dele, não. Certo. Eu te perguntaria, porque eu acredito que a gente vai acabar não voltando mais no Gustavo Mantuan, e eu pediria para você deixar um recado para ele, se possível, assim, agora que ele inicia nessa semana essa fase pós-operatória, né, pela 3ª vez na carreira, ele que é tão novo, 19 anos já passando por isso pela 3ª vez. Queria que você deixasse um recado dessa projeção dele voltar na metade do ano que vem, ele que se machuca num momento tão particular, né, tinha recebido a chance como titular, correspondido, tudo indicava que ele seguiria no time, o desfalque dele por uma convocação já estava sendo sentido e publicamente sentido pelo Mancini, e aí nessa convocação é que ele se machuca, enfim, foi uma situação ainda mais particular, como se precisasse de uma particularidade a mais, se tratando de uma 3ª lesão grave dessa, né? Queria te pedir para deixar um recado para ele. Eu tive até a oportunidade de falar com ele pessoalmente, paciência, é fé, é sabedoria, se agarrar nos pensamentos positivos. A gente sabe que ele vai ser muito bem cuidado, ele vai tratar muito bem, ele vai recuperar muito bem e ele vai ter uma nova chance, né? Então ele está pronto para quando chegar essa nova chance, ele ser o Mantuan de sempre. E como foi depois da primeira recuperação, da segunda recuperação, dificilmente não será na 3ª recuperação. Mas é claro que nesse momento, imagina, aquela primeira semana dele, nas 2 semanas, ele até conversou que até nem respondeu o WhatsApp nem nada, ficou bem longe de todo mundo porque estava muito triste, muito decepcionado, achando que podia acabar a carreira dele e tudo mais.
A gente sabe que agora ele está mais calmo, a gente sabe que não é normal passar por isso, mas foi feito isso na vida dele, né? O destino o levou a passar por isso 3 vezes, ele vai passar por cima pela 3ª vez, né? E com que ele tenha fé, ele tenha sabedoria, a gente sabe que, mal ou bem, lá na frente, ele vai estar dando alegria de novo para a Fel, alegria para ele mesmo, para a família dele. Se continuar nesse ritmo, volta para a seleção, que é uma coisa, na primeira vez que ele lesionou, para essa terceira ele já era titulado profissional da seleção sub-20, então ele já está num status bem maior, então com certeza ele vai ter a oportunidade que ele almeja novamente. Muito legal. Um outro jogador com quem eu sei que você trabalhou, porque você já conversou comigo aqui no canal do Meu Timão sobre ele, é o Gabriel Pereira, e especificamente o dia de hoje, se tem uma coisa boa da nossa live ter atrasado um dia, né, por conta aí dos problemas do YouTube, é que o Gabriel Pereira hoje, ele voltou a treinar, aparentemente sem restrição, junto com o pessoal lá, com os jogadores no elenco profissional do Corinthians, no CT Joaquim Grava, e ele passou por um processo também meio chatinho, né? Nos últimos 3 meses ele sofreu lesão muscular, aí se recuperou, continuou afastado dos gramados para fazer um trabalho de fortalecimento muscular, que havia sido uma carência identificada nos primeiros jogos dele como profissional, né? Ainda nos tempos de Thiago Nunes aqui no Corinthians. E eu queria perguntar para você assim, o quanto ele pode ser útil conforme ele evolui fisicamente. Ou se você nem vê essa questão física como algo tão primordial assim no caso dele. Né? Ele que só tem também 19 anos, é dessa mesma safra, novinho de tudo. Acho que vale já pedir para a torcida ter um pouquinho de paciência, mas a torcida ainda fica muito ansiosa com relação a ele. Espera muito do Gabriel Pereira, principalmente pelo que ele fez na copinha do último mês aí de janeiro. Torcida e paciência, eles não andam juntos, né? Mas é claro que a gente pede um pouco mais de calma. O Gabriel era um jogador muito interessante, em alguns momentos, principalmente quando o Mantua machucou, então ele virou protagonista total da equipe. Né? E nesse último jogo, que eu acabei indo embora, ele nem estava presente nos últimos 2 jogos, que ele também tinha se lesionado. Foi coisa leve, mas não pôde jogar nos últimos 2 jogos. É um cara que tem muita técnica, tem muita malandragem de futebol, esconde a bola dos adversários, tem força, mas é claro que ele é bem franzino e, né, com toda a estrutura que o Corinthians tem aí, ele evoluindo, ficando mais tempo no profissional, ele vai evoluir essa parte física dele e vai poder contribuir muito mais, não só com a técnica dele e a visão de jogo dele, mas também com a garra dele, que ele também tem bastante, juntando tudo isso com um nível de força mais alto, para poder resistir ao jogo do profissional, que é lógico, muito diferente da Copinha, por exemplo, já é difícil, mas são meninos da idade dele, né? Mesmo que ele tenha jogado Copa, um jogador de 2000, ele era 2001, agora ele é 2001 e joga com 90, né? Então é bem diferente. Jogadores mais experientes, mais rodados, mais fortes. Então, mas aí não tem como falar, né? Porque o Corinthians, o CT dele é maravilhoso, as condições são ótimas, a equipe de trabalho é perfeita, então ele vai ser muito bem cuidado também. Vamos fazer esse trabalho dele de recuperação. E ele vai poder, se o Mancini achar por bem, voltar a dar alegria para ele e para a torcida, sem dúvida. Acho que aos poucos tem que ter paciência, voltando lesão de 3 meses. Não é de um dia para o outro que é a forma de tudo, né? De jogar, volta 100%, mas quando tiver a brecha, o Mancini também na gíria do futebol, macaco velho, já sabe bastante o momento de utilizar cada peça que ele tem lá. Ele vai saber a hora de usar o Gustavo, e o Gustavo tem que estar preparado para essa hora e aproveitar, como o Mantua fez agora. Certinho. E aí, no caso do Gabriel Pereira, ele começou especificamente essa semana a fazer o trabalho de transição programado, então realmente está muito no começo ainda, não é uma tendência que ele já saia jogando, por exemplo, nesse final de semana, no sábado, contra o Atlético Mineiro, assim. Mas é legal saber que ele já está evoluindo lá e agora treinando com a galera. Fala aí, Vitão. Então, Marcos, aproveitando esse gancho físico aí dos garotos da base, hoje foi um dia que o empresário do Pedrinho deu uma entrevista lá em Portugal falando justamente sobre isso, né? Que se o Pedrinho tivesse feito um trabalho específico aqui no Corinthians de fortalecimento, ele já estaria melhor tecnicamente para atuar no futebol europeu. Eu queria saber, você falou, claro, que o Corinthians tem essa estrutura, mas por que não começa já na base esse trabalho de fortalecimento de massa, de ganhar massa magra dos jogadores já na base para chegar no profissional um pouco mais encorpado? E emendando uma outra pergunta, por que é tão difícil assim, Marcos, você acha, a gente encontrar pontas como o Gabriel Pereira hoje no futebol brasileiro, revelações assim realmente que emplaquem? Porque a gente vê clubes brasileiros, clubes grandes com poder financeiro indo até a Venezuela, de repente buscar um jogador. Por que está faltando essa característica no futebol brasileiro? Olha, eu não sei se está faltando, Vitor, porque até a base, eu tenho jogado bastante campeonato brasileiro, sub-20 aí, tem muito jogador bom. Talvez
com o tempo vão subir mais jogadores e vão dar mais frutos aí, vão apostar mais nessa garotada também. E os destaques realmente de seleção brasileira, eles acabam indo para o exterior antes de atuar até na equipe profissional, muitas vezes, né? Então acaba ficando uma qualidade menor aqui para atuar nas equipes brasileiras. O Gabriel Pereira é outro exemplo, ele sempre jogou muito mais por dentro do que por fora com a gente, mas sabe, de vez em quando também jogou por fora, tanto pela esquerda quanto pela direita, muitas vezes até pela direita. Mas também é capaz de jogar nas três ali da frente, essa versatilidade é muito importante. Agora, aparentemente, é mais fácil jogar por fora do que por dentro, porque por dentro o ambiente está sempre mais congestionado no campo. Só que por fora você sempre tem que fazer uma jogada de drible ou de força, né? É difícil você tabelar muito por fora, você tem que encarar muito 1 para 1, não é qualquer jogador que tem esse 1 para 1. Tem essa qualidade técnica de ter a força e o drible, ou um e outro, para poder também trazer para dentro e chutar, seja jogando por um lado ou pelo outro, né? Esse jogador for mais perto da ambidestria, fica mais fácil de ele realizar essa tarefa de uma forma melhor. Mas não é fácil atuar pelo lado, não, gente. Mas tem bastante jogador, sim. E tem muito jogador emprestado de tudo, até do Corinthians. Eu não sei se o Marquinhos é do Corinthians também, que está atuando bem agora. Então tem muito jogador. Sim, tá emprestado. Tem muito jogador bom por aí. Aos poucos, não é fácil dar todo mundo vingar ao mesmo tempo. Aos poucos vão tendo oportunidade. Geralmente, quando a equipe está muito bem, né, e não é o Corinthians, qualquer equipe brasileira que está muito bem, é mais difícil de ter oportunidade para os meninos. Geralmente os meninos têm oportunidade quando a equipe já não está tão bem, e esse menino vir da base, chegar lá em cima e jogar bem para resolver o problema no início já não é tão fácil, não é qualquer um que tem essa maturidade ou essa personalidade para chegar fazendo lá em cima. Então são muitos aspectos que levam a talvez demorar mais a aparecer de jogador. Mas o mercado se abriu muito, né, Vitor? Então hoje o jogador, às vezes, por exemplo, o Soteldo, quando foi comprado pelo Santos, veio barato, né, e resolve o problema. Tem muitos jogadores que estão vindo para o nosso futebol também, que os dois que vieram agora do Atlético Mineiro são bons jogadores, né? O Otero, qual o nome do outro? Casares, são bons jogadores. Então são jogadores a preço menor que resolvem o problema das equipes também. E eles têm que manusear esse orçamento também, né? Então, apostar um pouquinho, fazer esse balanço de quando vai apostar no jogador de dentro, quando vai trazer de fora, também é uma engenharia grande, né? Então, ter calma com o Gabriel aí e com outros tantos que tem aí por aí na base do Corinthians, que aos poucos eles vão dando os frutos e vão fazendo por merecer. Quanto ao Pedrinho, existe sim um trabalho de fortalecimento na base, não tenha dúvida que existe, assim como no profissional. Hoje o CT do Corinthians da base já está bem próximo do profissional em termos de aparelhagem, de possibilidade, ainda lógico, melhor do profissional. Aos poucos as coisas vão se equivalendo e vai sendo mais fácil fazer a coisa melhor feita na base. Só que hoje em dia, vocês podem ver, tem muito jogo do 17 e do 20, muito jogo. O jogador se destaca e vai profissional jogando. Se ele ficar só treinando e só fortalecendo, ele não joga, aí não vai para o profissional. Então também não é fácil gerir isso tudo. É uma coisa que é um pouco mais vasta para vocês analisarem, vocês que são da imprensa, porque nem sempre é tão simples como parece. Beleza, vamos botar o Pedrinho ali, se a gente fica 2 meses fortalecendo, daqui a pouco ele tá bom. Não é tão assim, porque aí talvez 2 meses parado só fortalecendo, quando ele for jogar, ele não vai render o que ele renderia se ele viesse jogando nas últimas 8 rodadas, por exemplo, né? E cada jogador tem um nível de força nato, né? O nível de força que o Pedrinho pode alcançar é aqui. O nível de força que o Gustavo Mantua pode alcançar já é um pouco maior, mas é nato dele. Não é que o Gustavo treinou mais que o Pedrinho, que é mais que... Não, cada um tem o seu nível de força que pode alcançar. O menino que está jogando agora na base de volante, o Xavier, que a gente enfrentou na época do Sub-17 pela Ponte Preta, sempre teve um nível de força altíssimo, né? E foi trabalhado e está aí. Cada um tem uma margem para atingir, né? Então, o Pedrinho vai se fortalecer, vai ser mais maduro agora, o futebol é bem diferente na Europa, né? E aí, aos poucos, vai valer o que todo mundo sabe que ele vale, né? Marcos, eu vou deixar uma última pergunta aqui, que na verdade é dos torcedores, uma do Vinícius, achei bem legal aqui, Vinícius Moraes Santos. Se ficar mudando muito as peças e emprestando muito, que é uma realidade hoje do Corinthians, né? O Corinthians hoje, se juntar os elencos sub-23 e profissional, tem mais de 94 jogadores sob contrato, obviamente não cabe tudo isso em 2 elencos, então o clube acaba emprestando muitos jogadores, alguns até do sub-23 e a maioria que tem vínculo profissional no elenco principal, né? Sem dar sequência para esses jogadores, atrapalha na confiança do jogador, né? Principalmente acho que quando é jovem, e principalmente no elenco inchado,
igual o do Corinthians. O elenco inchado é o que acaba gerando, né, a questão do empréstimo, mas principalmente quando o jogador é jovem, com quem você costuma trabalhar, é um pouco prejudicial nesse sentido, pela falta de confiança, a falta de uma sequência de trabalho, ou não necessariamente? Lucas, a sequência de jogos, ela é muito importante, e a confiança vem com sequência de jogos. Isso aí não tem como mentir para ninguém, não tem jeito. Agora, quanto a emprestar jogadores, se o Corinthians, vamos ver, eu não sei quantos jogadores do Corinthians, se ele tem 40 jogadores de linha, 35 jogadores de linha, só jogam 11. Então, ele vai causar, às vezes, uma grande insatisfação nesse atleta, praticamente o ano inteiro sem jogar, ou jogando 2 vezes no ano. É muito mais fácil ele dar rodagem, dar minutagem para esse atleta numa equipe, numa outra equipe, ele ser bastante utilizado e voltar mais tarimbado, mais experiente, mais rodado, do que ele ficar aqui, que às vezes até gera esse ambiente ruim, de ficar muito tempo sem jogar, e que também não é fácil de gerir. O treinador hoje, além de saber muita coisa, tem que saber gerir grupo e gerir essas insatisfações, que não é muito fácil. Trocar muitas peças, eu não sei em que sentido que ele está falando, se é cada jogo jogar com o time, ou se é trocar o elenco, não sei o que ele está se referindo. Aí são teorias. O Guardiola gosta muito de rodar os jogadores. Aí o Jorge Jesus, que foi campeão ano passado, já preza por fazer diferente, por jogar com o mesmo time sempre. Então, eu acho que não tem uma fórmula de bolo no futebol. Agora, a confiança geralmente está atrelada à boa sequência, sem dúvida nenhuma. Certo. O Corinthians tem 56 jogadores atualmente ligados ao profissional e outros 38 ao sub-23. Aí acaba sendo muita gente mesmo, enfim, muita gente acaba sendo emprestada. Bom, eu queria te agradecer, Marcos. A gente acabou até estendendo um pouquinho o papo pela previsão de horário que a gente estava combinando, mas papo bom acaba indo. E te agradecer bastante pela participação aqui no Redação Meu Timão. Não, foi um prazer falar com vocês, estou sempre à disposição. Como falei, tive 2 anos muito felizes no Parque São Jorge e só tenho a agradecer essa boa vontade que vocês têm comigo até hoje. Foi um prazer ter participado do processo evolutivo, que não fui eu que revelei Gabriel, não fui eu que revelei Gustavo, eu apenas passei 2 anos com eles e ajudei num processo de evolução que eles já tinham por si só um nível a atingir. A gente espera que, na continuidade agora com o trabalho do Mancini, eles atinjam realmente esse nível máximo de potencial deles.